Fala galerinha do Jota Explica, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, mais uma aula de literatura comigo, professora Bárbara. Então vamos lá. Aula de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre romantismo, prosa, tá? Aula passada a gente tratou aí de romantismo, poesia. Romantismo é uma escola muito extensa, então subdividir em prosa e poesia. Hoje é dia de falar da prosa, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa entender, por primeiro, que por mais que o romantismo ele seja a mesma escola da prosa e poesia, é muito diferente uma da outra, tá? Tem sim algumas características muito parecidas, mas no geral, uma é muito diferente da outra. A poesia a gente divide em 3 gerações, com a prosa a gente já não faz isso, beleza? Então, com a prosa, a gente tem características um pouquinho diferentes do romantismo e poesia. Então, vamos lá. Nós temos valores culturais e ideológicos, assim como na poesia isso é bem parecido, né? A gente começa aí com uma literatura brasileira aplicada à corte, à burguesia. Então, nós temos aí esses valores culturais e ideológicos. A gente apela mais também para uma crítica social. Isso sempre na literatura, viu, galera? A gente tem aí a publicação na imprensa, tá? Então, naquela época haviam surgido os folhetins muito parecidos com o jornal, beleza? Então, o que seria essa publicação em folhetim? E por que isso é importante como característica do romantismo? A gente pega aí o folhetim e ele era lançado semanalmente ou quinzenalmente, tá? Depende aí do tipo de folhetim. E aí o autor, ele escrevia as obras por meio desses folhetins, assim como as novelas. E aí eles eram lançados semanalmente. Então ele precisava enrolar, porque quanto mais extensa a história dele, mais dinheiro ele iria ganhar. E aí eles ficavam, né, prolongando as histórias, enchendo de detalhes, né, enfim, era um texto muito detalhado, que era para ser um texto mais extenso, e com isso ele ganhar mais dinheiro, tá? Então são textos aí muito extensos. Os livros do romantismo, eles são bem extensos, beleza? Nós temos a idealização do herói, então assim como lá no indianismo, nós temos aqui também essa idealização de um herói, ainda muito num padrão europeu, tá? Mas a gente já começa aí a colocar um pouco de brasilidade nesse herói, mas ainda muito num padrão europeu, beleza? Exigência do público leitor, como eu disse, era publicado em folhetim, então se o público leitor queria ver o romance dar certo, e o autor sabia que isso ia vender, esse romance dando certo, o que ele fazia? Ele ia lá e fazia esse romance dar certo. Ele ia lá e fazia algo que o público leitor queria ver. Então, quando o público leitor queria ler, ele escrevia diante a isso. Beleza? Nós tínhamos também esse maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É o bem versus o mal. Então, nós tínhamos aí nas obras literárias sempre essa história do bem versus o mal, o herói contra o vilão. Assim como a gente tem muitas vezes até os dias de hoje, né? A gente vê muito isso nos HQs, nas histórias em quadrinho, tá? Esse bem versus mal, tá? Isso aí presente na literatura até os dias de hoje, surge lá na prosa romântica, beleza? Nós temos também essa questão da identidade, assim como lá no naturalismo, assim como no romantismo indianista, nós temos aí ainda essa elevação da nação, essa coisa de deixar a identidade brasileira à vista. Gente, isso era 100%? Não, mas isso começava a acontecer, algo que antes nós não tínhamos. E nós temos aí também o amor como forma de redenção, ou seja, eu te amo, eu fiz cagada, eu sei, mas eu te amo, então pelo amor de Deus, me perdoe pelo meu amor por ti. Então o amor ele é sempre usado como uma forma de redenção, tudo se resolvia à base do amor, era uma escola literalmente romantizada, tá? Aqui a gente tá falando do romance romântico, isso não é uma redundância, romance, forma de escrita, romântico, escola literária, tá? Essa coisa mais literalmente romantizada, essa coisa mais apelativa. Então a gente vai ver isso muito presente aí nas nossas histórias, beleza? E aí nós tínhamos uma fórmula, né? Que os autores utilizavam para escrever os seus romances, tá? Então ele era todo escrito diante a uma fórmula. A gente percebe que todas as obras, elas seguem aí essa fórmula romântica, tá? Então, nós temos aí o romance romântico europeu como base, né, como influência. Aí a gente troca os cenários europeus por cenários brasileiros.
adiciona nesse cenário brasileiro os valores burgueses brasileiros e cria aí o nosso romance. Então a gente percebe, por exemplo, nas histórias de José de Alencar, que todas acontecem basicamente no Rio de Janeiro e todas contam a história da corte, né, da corte carioca. Então, né, todas ali, naquela época, Rio de Janeiro, capital do Brasil. Então a gente tem aí essa questão de colocar burguesia brasileira e cenário brasileiro numa história europeia. Pronto, essa é a fórmula romântica. É assim que os romances eram escritos, beleza? Seguindo essa fórmula, a gente consegue entender melhor, né, o que é o romantismo, como eram escritos os romances, né, da época. E aí a gente vai classificar, né, os nossos textos, os nossos livros, tá? Então, a gente classifica em 4 tipos. Eu tenho 4 classificações, né, do meu romantismo. Eu tenho romance histórico, tá? O que seria esse romance histórico? Ele vai ter uma inspiração no passado histórico, ou seja, ele vai ter um clima de época, né? E vai falar aí sobre algum fato histórico, tá? Então vai ser um romance literalmente histórico. Eu tenho o romance urbano, que é o mais famoso dentro do romantismo, o mais famoso dentro do principal escritor, tá? Que vai falar um pouquinho aí da vida na corte. Então é aquela história que a gente acabou de comentar da fórmula romântica, e vai falar do luxo da burguesia. Ele vai colocar os valores burgueses, ele vai falar dos palácios, ele vai contar histórias da corte, vai contar do luxo. Era isso que a sociedade burguesa gostava de ler. Então é um romance que faz muito sucesso. O romance indianista, naquela época ainda exaltando o nosso herói nacional, o índio, ou seja, o índio vai ser uma marca nativista, vai ser o cara do Brasil, e vai ter sempre o mito do bom selvagem, né? Aquela história de todo homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe dentro das nossas histórias. Então, sempre essa história de que os nossos índios eram bons, mas os portugueses nos corromperam. Uma coisa bem real, tá? Então, vai ser bem presente isso nas histórias românticas. E o romance regionalista. Esse não é tão conhecido, mas também acontece, tá? A gente vai ver ali Guerra dos Mascates, o Gaúcho, coisas falando sempre, né? Regionalista, sempre comentando algo regionalista. Vai simbolizar a nacionalidade, tá? E marcar os costumes registrados, né? Se vai falar do Rio Grande do Sul, eu vou marcar ali com costumes, né, sulistas, e assim consecutivamente. Então, essas são as 4 temáticas românticas. Os nossos textos são classificados nessas 4 temáticas: histórico, urbano, indianista e regionalista, beleza? E aí eu tenho esse cara. Putz, esse cara é um gênio, galera. Principal escritor do romantismo. A gente lembra que o romantismo ele chega, né, no Brasil com suspiros poéticos e saudade. Só que essa obra fez sucesso? Não. Só dá início, né, ao romantismo no Brasil, tá? Não é uma obra de sucesso, então a gente não comenta dela. A gente vai começar a tratar de romantismo falando desse cara, isso na prosa, viu? José de Alencar. O cara era estudioso nível hard, mas era riquíssimo, né? Era um burguês, né, ali de luxo, estudou fora do Brasil, era um cara riquíssimo, era um cara que tinha realmente conteúdo. Então, José de Alencar, ele era um cara estudado. O que ele faz? Ele vai escrever todos esses tipos de romance. Então, esses tipos de romance que a gente conhece, né, que a gente acabou de tratar ali daquelas temáticas, é ele que vai escrever. Então, ele escreve romance histórico, ele escreve romance urbano, ele escreve romance nacionalista e indianista. Naquela época surgia um termo, o ufanismo. Então, a gente conceitua José de Alencar, hoje em dia, como romancista, tá? Mas, antigamente, como um escritor do nacionalismo, o escritor do ufanismo. A gente vê o ufanismo também na arte, beleza, galera? Então, o José de Alencar, ele vai ser aí o principal escritor da época. E aí ele começa a escrever os textos, ele escreve um pouco de tudo. O cara era um gênio. O cara, ele fez isso propositalmente, ele queria escrever nessas classificações, tá? Então ele é um cara que realmente se aplicava aos textos. E aquele cara do folhetim. Ou seja, os textos dele tinham muitos detalhes. Era muito mimimi. Então, assim, a gente vê uma obra dele, um romance urbano, Lucila, tá? A gente vai estudar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí, Lucila tem 4 páginas do livro, escutem bem, 4 páginas do livro para descrever a cortina da sala de Lucila. Então, assim,
é muito detalhezinho, porque detalhe gerava tempo de escrita gerava dinheiro, e aqueles caras queriam dinheiro, beleza? E aí ele vai escrever, né, umas tríades muito conhecidas, ou trilogia, eu preciso chamar de tríade, tá? Então ele escreve a trilogia indianista, ou a tríade indianista, que aí a gente vai ler Iracema, o Guarani e o Birajara, tá? Principal desses livros, Iracema e o Guarani. O Birajara a gente comenta um pouco, mas não tanto, tá? Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, aí conta a história de Iracema com o seu querido amor, que era um português, Iracema uma índia, né? O Guarani, o menino herói, sabe? Tipo, sempre aquela questão mais indianista. E o romance urbano, tá? Que aí o cara vem com uns, como eu posso dizer, com os tabus da época, tá? Então, Diva, Senhora e Lucila, tá? Lucila, gente, uma prostituta, uma cortesã. Você já pensou naquela época trazer isso num livro? Cara, num folhetim, as pessoas ficavam loucas para ler, porque aquilo era um tabu. As pessoas gostam de ficar sabendo de tabus, porque hoje em dia 50 tons de cinza é algo tão, né, cobiçado pela sociedade, porque trata de um tabu, ninguém fala sobre sexo abertamente. Então imagine naquela obra falar sobre, né, uma cortesã, uma garota de programa como Lucila, ou mulheres empoderadas como foi Senhora, ou, né, mulheres mais empoderadas ainda como Diva, as três, né? Então, são mulheres sendo tratadas como personagens principais. E aí a gente pega isso. Naquela época foi um baque muito grande para a literatura. Por isso que a gente trata dessas três obras como as principais obras aí de José de Alencar, tá, galera? Então, basicamente, esse é o nosso romantismo, tá? Foi um baque muito grande na época, esse é o nosso romantismo prosa. E aí a gente já começa a migrar depois, né, pro realismo, com Memória de um Sargento de Milícias, tá? Mas a gente trata na próxima aula. E eu quero que vocês entendam que, assim, o nome da prosa foi José de Alencar. Vou estudar pro vestibular. Quem que eu vou estudar? José de Alencar. O que eu vou estudar? Principalmente essas duas tríades que eu botei aí pra vocês. Mas deem uma lida por tudo, né? Vamos falar aí sobre José de Alencar. Eu deixei tudo bem explicadinho lá na apostilinha que eu mandei no Telegram, que a Jota mandou na realidade. Tá tudo bem explicadinho para vocês entender, né, um pouquinho melhor sobre essas duas trilogias, sobre esse cara, né, esse grande nome aí da literatura brasileira, beleza? José de Alencar. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo. Meu Instagram tá aí na tela para vocês também. Um grande beijo e até a próxima aula.